Falar de assunto sério agora, a fase reprodutiva feminina envolve uma série de dúvidas e escolhas. Fatores como idade, hábitos de vida e condições de saúde influenciam a fertilidade e o bem-estar da mulher. Para falar sobre as questões que envolvem esse tema, eu converso hoje com a médica ginecologista Joyce Martins, doutora que está aqui conectada com a gente. Primeira vez, né, no nosso estúdio. Seja bem-vinda. Obrigada, Wilker. Primeira vez aqui ao vivo. Prazer recebê-la. Né? Obrigada, mas foram muitos encontros virtuais aí durante a pandemia, né? Exatamente. Quem acompanha a TV Pai Eterno já conhece a doutora Joyce. Agora ela está aqui no nosso estúdio para a gente bater esse papo sobre um assunto que é bastante delicado para muitas famílias, né, doutora? Sem dúvida, né? As mulheres têm um prazo de validade, né? Eu diria, porque a idade é, sem dúvida, o principal fator que influencia a questão reprodutiva feminina. Então, às vezes, as mulheres ficam preocupadas, né, com outras questões e a idade, isoladamente, é o principal fator que vai nos dizer se eu posso ou não engravidar ainda. Perfeito. E a gente tem visto algumas famosas e pessoas anônimas também engravidando mais tarde. Então, o conceito de gravidez tardia parece que vem mudando ao longo do tempo, né? Qual que é a idade fértil da mulher? Como que a mulher pode saber que ela ainda está no período reprodutivo? Quando eu fazia faculdade, era considerada grávida, idosa, uma mulher de 28 anos, Wilker. Imagina. Depois eles mudaram esse conceito para 35. Então, hoje, no meio médico, quando uma mulher tem mais de 35 anos, a gente fala que ela é uma gestante idosa. E o que nós temos visto é que, na maior parte das vezes, as mulheres, até por questões pessoais, profissionais, têm engravidado mais tarde. Com isso, nós temos, sim, tido muito mais mulheres com dificuldade para engravidar e precisando procurar aí atendimento em clínicas especializadas em reprodução assistida. Claro que, como a gente vê aí, né, Cláudia Raia foi um dos casos mais recentes, uma gravidez aos 56 anos, segundo ela, uma gravidez espontânea. Se realmente for espontânea, isso é raríssimo, pode acontecer? Raramente, porque os nossos óvulos, eles já estão ali, né, pré-determinados, essa reserva folicular que a mulher tem, que vai determinar a sua capacidade reprodutiva, é determinada desde o nascimento. E a mulher começa a ter capacidade reprodutiva ali na puberdade, né? Quando ela começa a ter os ciclos menstruais, inicialmente os ciclos não são ovulatórios, depois de 2 anos ela começa a ter ovulação. De vez em quando a gente até vê casos, né, de meninas aí de 12 anos, infelizmente grávidas. Então, por volta dessa faixa etária, começa a vida reprodutiva e vai até a menopausa. No Brasil, a idade média para a menopausa é 48 anos. Perfeito. E quais são os impactos dessa gravidez tardia para a saúde da mulher? A gravidez tardia tem muito mais risco de ter uma pressão alta ou até evoluir para uma pré-eclâmpsia. Essa mulher tem muito mais risco de ter um parto prematuro e de apresentar diabetes na gestação. Sempre que nós temos a gravidez nos extremos de idade, seja ali na adolescência, quando o corpo da mulher ainda não está preparado totalmente para uma gravidez, ou nessa fase tardia, nós podemos ter essas complicações. Só para deixar claro, estamos falando aqui de qual idade, quando a gente fala sobre tardia? Uma gravidez tardia, né, do ponto de vista aí médico, sempre que uma mulher tem uma gravidez acima aí de 35, a gente já considera que é uma gravidez mais tardia. Mas preocupa mais essas mulheres acima de 40, principalmente. É porque eu tenho visto muitas mulheres, né, com 38, tendo o primeiro filho. Sim. E tudo mais. E pelo que a gente percebe, tudo acontece de forma muito tranquila. Sim. O que vai mudar ali é que às vezes precisa de um acompanhamento mais próximo de um profissional, uma gravidez um pouco mais assistida, certo? Isso. E talvez a sua percepção de que transcorreu tudo normal é justamente porque a gente tem melhorado esse atendimento no pré-natal, estando muito mais atentos a essas gestantes, né, que engravidam aí depois dos 35. Depois dos 40, a preocupação, sem dúvida, é maior ainda. Entendi. Por outro lado, temos o fenômeno que a senhora já mencionou também, a gravidez na adolescência. Quais são os riscos desses casos?
os riscos seriam muito parecidos com o dessas mulheres que engravidam, né, tardiamente. Essa gestante, ela pode, nessa idade, ter uma pressão alta, fazer pré-eclâmpsia, parto prematuro, pode desenvolver diabetes na gestação, uma bolsa que pode ali, né, a bolsa das águas, a famosa bolsa das águas, de repente romper antes da hora. E, infelizmente, são casos que podem comprometer até o desenvolvimento ali dessa menina, porque 12 anos ela não completou ainda o seu desenvolvimento, tanto físico quanto psicoemocional. Certo. E qual que é o tempo recomendado para um casal tentar engravidar até buscar ajuda? Depende muito da idade. Então, se eu tenho ali uma mulher que tem menos de 35 anos, nós podemos esperar 1 ano. É normal demorar até 1 ano para você engravidar, tendo relações pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Depois de 1 ano, a gente começa a investigar. Se essa mulher tiver mais de 35 anos, nós esperamos 6 meses. Depois de 6 meses, não engravidou, a gente faz toda a investigação, né, do casal infértil. Tá. E quando a gente fala sobre hábitos de vida, cigarro, bebida alcoólica, isso prejudica, pode atrapalhar aquela pessoa que está buscando uma gravidez? Com certeza pode atrapalhar, né? Os hábitos de vida, eles podem... Hoje a gente tem aí, né, um consumo exagerado de comidas pesadas, gordurosas. Obesidade influencia na produção hormonal. O tabagismo pode comprometer, né, até essa motilidade ali, seja do espermatozoide, ou pode comprometer a nível mesmo ali de sistema reprodutor feminino. A falta de atividade física, né? A gente sabe que a atividade física é fundamental para a gente manter o peso, manter a saúde. Hoje, cada vez mais, a gente tem falado na importância de ter hábitos saudáveis. Estilo de vida, então, e alimentação são fundamentais. E quais são os mitos principais que circulam esse assunto? Com relação à gravidez, pois é, hein? É tanta coisa que às vezes a gente escuta, né? Mitos com relação, né? Pensando nem com relação à alimentação, né? A gente escuta muito falar que depois, né, de ter uma relação, você ficar mais tempo ali deitada, né? Não levantar imediatamente, poderia ajudar na questão reprodutiva. Mas isso, né, não é mito, é verdade, porque você vai facilitar que esses espermatozoides possam, né, encontrar esse óvulo. Perfeito, doutora. E aquela pessoa que está buscando engravidar de maneira saudável, ela precisa, antes dessa gravidez, né, claro, acontecer, ela precisa mudar ali o seu estilo de vida, ter hábitos mais saudáveis. A gente sabe que o pré-natal, ele deve começar logo que a gravidez é descoberta, né? De que forma esse acompanhamento deve ser feito e o que fazer um pouquinho antes ali dessa gravidez para que tudo aconteça de forma tranquila? Isso, a gente fala que tem esse período que seria o período pré-gestacional, em que essa mulher ela já vai se preparar, já vai realizar alguns exames, colocar em dia as vacinas, usar o ácido fólico. O uso do ácido fólico 3 meses antes de engravidar, ele é fundamental, principalmente para prevenir o que a gente chama de defeitos abertos do tubo neural. Então, meningocele, anencefalia, tudo isso pode ser prevenido 3 meses antes. E fazer os exames para ver se tem alguma doença. Doenças como sífilis podem passar desapercebidas. E é um momento para essa tentante, que ainda é uma tentante, colocar tudo isso em dia. Exames, vacinas e já controlar peso. Muitas dessas pacientes que querem engravidar estão acima do peso. É muito mais fácil o controle antes de engravidar. Quais são os principais problemas de saúde que podem atrapalhar o processo ali da gravidez? Que podem atrapalhar a pessoa que deseja engravidar? Um dos principais motivos hoje para a infertilidade é a endometriose. E a gente viu aí, a Anitta fez um alerta e foi muito importante porque o diagnóstico da endometriose ele pode ser muito demorado. Então, tem mulheres que ficam aí sofrendo com cólicas menstruais e nem sabem que tem endometriose. Então, endometriose
precisa, né, ser diagnosticada e, se tratada, vai facilitar para que essa mulher engravide. A gente tem algumas doenças autoimunes que levam a abortamentos de repetição. Geralmente, a gente começa a investigar essas doenças depois que a paciente tem 2 abortamentos, mas a gente sabe que, né, às vezes a paciente sofre tanto com o abortamento que a partir do primeiro abortamento, se tem uma história familiar ali compatível, a gente já começa a fazer uma investigação. Diabetes, a gente sabe que o diabetes, né, também pode trazer ali alguns problemas e é importante, né, fazer todos esses diagnósticos e o acompanhamento adequado. Muito bem. Outro assunto que está bem alto é a pré-eclâmpsia, né? Queria que a senhora explicasse do que se trata e quais são os riscos que ela oferece. Bom, a pré-eclâmpsia, para quem não sabe, é o aumento da pressão arterial durante a gestação. Quando essa paciente já tinha uma pressão alta, a gente fala que ela já era uma hipertensa prévia. Na pré-eclâmpsia, não. São pacientes, né, como a gente falou, geralmente nos extremos de idade, é mais comum, pacientes muito jovens ou pacientes, né, próximos ali da menopausa. E a gente tem um comprometimento ali daquela vascularização da placenta, fazendo com que o sangue e os nutrientes não cheguem, oxigênio, tudo ali, da forma adequada para esse bebê. Além disso, a gente tem riscos não só para o bebê, que não vai crescer da forma adequada e que pode, inclusive, ser necessário fazer um parto antes da hora, como riscos maternos. Hoje, a gente sabe que uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil ainda são essas alterações como a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. E a diferença é que na eclâmpsia, além dessa pressão alta, a gente vai ter uma crise convulsiva dessa paciente. É um caso grave em que a gente tem que intervir rápido, porque senão a gente perde mãe e neném. Olha só, então é perigoso mesmo. Não à toa que a gente tem falado tanto sobre esse tema, né, nos últimos tempos. Agora, a automedicação é perigosa para qualquer pessoa. No caso da gestante, o alerta ainda é redobrado. Redobrado por quê? Alguns medicamentos, principalmente se usados no primeiro trimestre, vão trazer malformação para esse bebê e alguns podem, inclusive, serem abortivos. Então, é importante o pré-natal adequado, como você falou, desde o início, né? Mas que essa mulher passe por uma consulta médica antes de engravidar, quando ela está ainda nessa fase de planejamento. E todas as medicações precisam ser orientadas pelo seu ginecologista. Porque assim você vai ter segurança, não vai ficar ali, né, passando mal, grávida vomita muito, tem muitos sintomas durante a gravidez. E tem medicamentos que você vai, né, poder usar sem risco para esse bebê. Sempre com orientação do médico, tem que tomar cuidado com essa questão da automedicação. E agora, a pressão pela gravidez fica sempre muito na mulher, né? O homem também é muito importante e como que os hábitos do homem também podem interferir nesse processo todo aí? Sabe que até um tempo atrás a gente falava que a idade do homem não tinha nenhuma influência com relação à gravidez, né? Que os espermatozoides são produzidos diariamente e o homem poderia, né, estaria apto e com espermatozoides saudáveis durante toda a vida. Hoje a gente sabe, Wilker, é uma informação que assim, quase não é divulgada, que a idade paterna influencia inclusive no autismo. Então, pais mais velhos, né, que têm filhos, uma idade mais tardia, têm o maior risco de ter filhos com autismo, porque o autismo tem questões ali também genéticas. E a infertilidade pode aparecer no homem também por conta de alguns hábitos. Por exemplo, homens que andam muito ali de moto, andam muito às vezes de bicicleta, né? Caminhoneiros que dirigem distâncias longas. Há um aquecimento ali da região genital e isso pode influenciar na produção dos espermatozoides. Alguns têm o que a gente chama de varicocele, que são varizes na bolsa escrotal, isso também vai influenciar a produção dos espermatozoides. Então, se for fazer uma investigação, é importante fazer dos dois. Sempre fazer dos dois, né? Precisa fazer, o homem geralmente tem que coletar o espermograma.
Eles acham difícil essa coleta, mas é extremamente importante. Alguns até falam assim, deixa ela fazer os exames dela primeiro, se encontrar algum problema, né, na minha parceira, eu não preciso fazer o meu. Mesmo assim precisa, pode ser que os dois tenham problemas e aí essa mulher vai ficar ali em tratamento, tomando um monte de medicamentos e não vai resolver, não vão conseguir ter essa gravidez. Só para a gente finalizar, você falou sobre a idade no caso do homem é qual? É a mesma da mulher? Pois é, não tem assim muito bem estabelecida essa questão da idade para o homem. Mas a gente sabe que, por exemplo, os homens, a partir dos 40 anos, eles começam a ter uma diminuição da testosterona, 1% por ano. Às vezes usa-se aquele termo andropausa, a gente fala que não é um termo adequado para o homem, porque a mulher, ela tem uma diminuição, uma queda abrupta na produção dos hormônios pelo ovário. O homem não, é uma diminuição gradativa dessa produção pelo testículo. Mas se a gente tem diminuição de testosterona, já começa a comprometer um pouquinho essa produção de espermatozoides. E um alerta aí para os homens, quem usa muita bomba, né? Tem maior risco, e eu falo bomba aí nos suplementos, né? Que o pessoal tem utilizado muito aí para malhar, treinar, ficar com aquele corpo sarado. Pode levar a uma diminuição na produção dos espermatozoides e levar à infertilidade e também a disfunções eréteis. Então tem que tomar cuidado, levar a sério. E é isso, doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.